Na sequência, nós vamos ter uma aula, então, sobre operações de deformação. O AutoCAD apresenta um recurso automático de modelagem para quando a gente já tem um sólido baseado nas deformações dos seus elementos geométricos. Os 3 elementos principais, você deve lembrar lá da aula de desenho técnico: vértice, aresta, face. Todo mundo sabe a diferença de um vértice, uma aresta e uma face? Bom, vou descrever. Nem todo mundo falou que sim. Face, gente, ó, a superfície lateral dos objetos. Toda essa superfície aqui, por exemplo, é uma face. Esse formato em L aqui, ó, é uma face. Tá bom? Essa volta completa aqui é outra face. Perfeito? Aresta é justamente a superfície de encontro entre duas faces. Aresta, aresta, aresta. Perfeito? Vértice é o encontro entre as arestas. Vértice, vértice, vértice. Deu, né? Vamos aprender então a fazer uma deformação, a mais simples, que é a por aresta. Ela é a mais fácil de fazer. Digamos que isso aqui fosse um prédio, ó. Ele tem um formato meio cilíndrico aqui na lateral, e esse formato do prédio ele é assim, ó, essa parede aqui inclinada. Vocês lembram que a gente estava estudando na aula de projeto que as edificações, para se proteger do sol, a gente muda a forma e chega no outro resultado? Então vocês já vão intuitivamente começar a enxergar como modificar essa forma para fazer um projeto melhor lá da outra aula para vocês. Vamos supor que eu quisesse fazer essa parede aqui inclinada para lá. O inclinado dela aqui seria fazer com que essa aresta estivesse afastado 2 metros para a esquerda. Como é que a gente afasta essa aresta 2 metros para a esquerda? O procedimento é o seguinte: nós vamos, para deformar qualquer objeto, a gente segura a peça Ctrl e vai aproximar lá da aresta. Chegou na aresta que você quer, você clica. Gente, já pode soltar Ctrl. Daí para frente, gente, solta o Ctrl, senão vocês vão ter problemas, tá? Percebeu que apareceu um ícone de UCS sobre a aresta que você clicou? Se você quisesse puxar ela para cima para crescer, ia puxar pelo Z. Puxar para trás para deformar no sentido vertical, no sentido do Y, a gente ia puxar a setinha verde, mas a gente quer puxar para o lado, né, para crescer a parede inclinada. Então a gente vai clicar no eixo X, no vermelhinho, clica no vermelhinho lá, ó. Perceba que quando você puxar para o lado, ele já começa a identificar. Mas eu falei para vocês desligar as ferramentas de precisão, não foi? Para esse caso aí, é interessante que a gente ligue o orto. Então deixa ligado somente o orto, puxa para a lateral. Ele vai garantir para a gente a precisão. E para dizer uma medida exata, basta digitar e dar um Enter. Eu vou digitar 2, Enter. Perfeito, ó. Olha como eu distribuí uma forma também relativamente complexa, baseada no projeto que vocês me mostraram no semestre passado. Tudo de vocês era um monte de quadradinho, né? Vamos sair desses parâmetros, porque vocês já estão começando a saber fazer isso, tanto lá na aula de projeto, como estão sabendo aqui de CAD, e a gente vai fazer isso no desenho manual também. Vocês vão começar a esboçar essas coisas à mão, tá? Deu? Perfeito. Agora, vamos experimentar uma outra situação. Eu quero, na verdade, agora deformar uma face, tá? Eu já tenho um objeto aqui, por exemplo. Isso aqui é um quadradinho, mas essa outra edificação que eu gerei, eu quero que ela seja mais comprida do que larga. Eu quero deformar essa face aqui frontal para ela vir para frente. Como é que a gente desenvolve isso? Mesmo procedimento, só que, gente, face não se clica nos cantos, não pega aresta. Face a gente pega clicando no centro dela, tá? Então segura o Ctrl e vai apontar o mouse para cima da face. Quando você parar o mouse na frente, vai clicar, ó. Opa, cuidado para não acontecer o que aconteceu comigo. Assim querer eu peguei numa aresta que estava lá atrás. Então dá um ESC, repete, ó. Cliquei, ela piscou, estão vendo? Nesse caso aqui, eu quero arrastar pelo Y. Clico em Y, puxo na direção que eu quero crescer, vou aumentar 2 metros para frente dessa face. Segura, digita 2, Enter. Acabei de ampliar a minha edificação 2 metros para frente. Olha lá, descobri uma modelagem muito doida.
Dá um ESC, segura o Ctrl e vai pegar de novo, que você está clicando na face errada sem querer. Deu? A frontal, essa daqui, ó. Pode ser qualquer uma, experimente qualquer uma que der na sua telha. Tem problema não. Clica 2 depois ou... Segura o Ctrl, clica na face, aí ela pisca. Aparece um eixo, vou fazer de novo, ó. Segurei o Ctrl e vou aproximar da face. Cheguei no meio da face, clico. Aparece um ícone de CS. Apareceu, eu escolho o eixo que me interessa, que no caso aqui é o Y, puxo para frente, digito a distância, 2, e depois dou um Enter. Certo? E aí vou gerar esse resultado aqui. Agora a gente vai fazer... Deu? Deixa eu ver o que você faz lá. Dá um ESC. Você não está clicando no eixo do ícone de CS. Segura o Ctrl. Se dá uma giradinha, você não vai conseguir pegar também não. Vai lá, clica no verde, isto, e puxa. Você está segurando o Ctrl ainda, tá? Agora está indo. Dá um ESC. O Ctrl, pronto, agora vai lá no verde, puxa para frente. Nossa, digita 2, dá um Enter. Tá dando algum pau aqui, tá? Não sei de verdade o que está rolando, não. Quando der isso, eu não sei o que... não, é porque além disso, a sua forma não consegue ir, ela vai dar um resultado anômalo na curva. Provavelmente não dá. Faz por outra face. Então é isso. É que você já tinha feito, está fazendo de novo, né? Aí o resultado do terceiro objeto que você quer aí é impossível. Vem para essa. Pelo vermelhinho. Não, o eixo X, isso, puxa para frente e bota 2 metros sempre, ele vai. Cuidado, gente, quando a figura vai dar uma impossibilidade volumétrica, o AutoCAD não obedece, porque vai arrancar algum pedaço e vai tornar ele infinito. Então é comum que às vezes ele não te obedeça, tá? Vamos agora experimentar a possibilidade mais difícil de se fazer deformação, que é pegar vértice. O vértice depende do mouse estar na posição muito exatinha da quina entre as arestas. Então, ó, é legal até estar com o zoom aproximado, segurar o Ctrl e posicionar o mouse muito bem colocado nesse aresta, nesse vértice antes de clicar, porque senão ele pega uma aresta. Ctrl ligado, né? Cliquei, ó lá. O meu consegui pegar, o vértice bonitinho. Eu quero deformar em Z, tá? Vou clicar aqui, ó. Vou puxar o mouse para baixo e vou digitar 1 metro. 1, Enter. Perfeito, ó. Ele gerou essa figura aqui, mais complexa ainda. Vou repetir o procedimento. Mesma coisa que a gente já tem feito até agora. Segurei o Ctrl, só que o mouse tem que ser muito bem encaixado no vértice, porque ele tem dificuldade de pegar. Cliquei, e o eixo que eu vou pegar é o Z, vou puxar para baixo, vou colocar só 1 metro. Perfeito. E gerou essa outra figura mais complexa. Tudo ok até aí, gente? Já vimos os 3 métodos de deformação principais. Vamos aprender uma outra coisinha. Vamos aprender agora a trabalhar com DUCS. DUCS. D-U-C-S. Está aqui embaixo. Ó. Habilitem na barra de status na posição inferior a ferramenta DUCS. Lembrando, para quem está em casa que não tiver com a barra do jeito que a nossa está e for acionar o DUCS, para que ela forme, ao invés de imagens como vem no AutoCAD, que é o AutoCAD padrão, ele vai aparecer assim, ó, os desenhos. Se quiser que venha as palavras para ficar igual ao nosso, basta clicar com o botão direito sobre qualquer um desses ícones, os desenhos que estão aí, e desabilitar a opção Use Icons, tá? E aí ele fica como está o nosso. Mas a gente acabou de habilitar DUCS. Para que serve DUCS?
Gente, quando a gente está com um objeto desenhado, a gente quer trabalhar sobre o plano da parede dele, por exemplo, a gente vai querer que a interpretação de XY, por exemplo, que a gente desenhava figuras 2D no chão, né? A gente quer que essas figuras possam ser trabalhadas no plano tridimensional. Habilitou o Dux, quando você encosta numa face dessa, ele começa a conseguir desenhar aqui, ó, e a gente consegue fazer os objetos por aqui por dentro. Quem é usuário de SketchUp vai achar isso daqui normal, que são recursos de SketchUp. Qual a diferença do SketchUp? SketchUp é uma coisa que, se ele estiver incomodando, estiver difícil de trabalhar porque ele está indo para a face, não tem como desligar. Aqui no AutoCAD, a gente vem aqui no Dux, desabilita a opção e começa a trabalhar sobre essa face aqui. Se a gente liga se quiser trabalhar na face. Se não quiser trabalhar, desliga que ele não vai mais interferir e ele volta a ler o XY de cima. Uma coisa que é importante saber. Não, deixa a gente fazer que vai gerar o resultado e aí vocês vão fazer depois que acontecer. Vamos lá. Habilitado Dux, vamos fazer um primeiro experimento simples. Eu quero transcrever um objeto sólido. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Pega aí, entra aí na listinha de Tabox e procura cilindro. Vamos fazer de forma intuitiva, tá, gente? Aproxima o mouse daqui da lateral deste objeto. Perceberam que a face pisca? Piscou quer dizer que ele vai saber botar o XYZ nessa parede. Então, ó, intuitivamente, clico e arrasto para fazer o círculozinho. Clico de novo, aí puxo o tamanho do cilindro para a lateral. Simples, né? Comecei a trabalhar no plano 3D. Só que existem algumas coisas que a gente não quer já sair com volume. A gente quer esboçar um objeto 2D para depois trabalhar com ele até com outro recurso, como por exemplo Presspool. Imagine, eu quero cavar um buraco aqui nessa face, que já está muito doida, eu quero ela mais doida ainda, né? Então vamos lá. Eu vou com o Dux ligado, vou procurar aqui círculo, pega ele aí. Vou clicar nessa face aqui e vou puxar um círculo deste tamanho mais ou menos aqui, tá? Estou preocupado com o tamanho exato dele, não. Tudo ok até aí? Dux está ligado. Acionei o comando círculo. Aproximei desta face aqui e fiz ele com um tamanho qualquer. Pode imitar mais ou menos o tamanho que eu acabei de fazer. Feito o círculo. Agora, vocês lembram que na aula passada a gente brincou de Presspool e a gente conseguia subir faces laterais também com Presspool? Aqui o Presspool consegue ler esse círculo e fazer um buraco só ainda está o círculo. Acionem Presspool, que está aqui do lado do Extrude, na porção superior esquerda da tela. À direita do Extrude está Presspool. Aproxima o mouse aqui desse círculo. Estão vendo que ele pisca o círculo? Clica. Ele vai crescer o volume para fora se a gente botar um valor positivo. Mas eu estou interessado em cavar um buraco. Vamos cavar um buraco de 1 metro? Digita -1 e dá um Enter. Olha lá. Foi feito um buraquinho lá dentro do objeto. Foi? Ele está rebelde? Deixa eu olhar o que está, irmão. Gente, uma vez que a gente cavou um buraco desse, a gente pode voltar a usar o nosso conhecimento sobre deformação de objetos, tá? Se esse buraco foi um engano e na verdade ele era um volume projetado para fora, eu poderia, era 1 metro, mas lembrando, se eu quero reverter e o contrário, para ele andar 1 metro para fora, eu tenho que andar 2 porque ele já está 1 para dentro, concordam? Então, ó, baseado no conhecimento que eu já tenho de deformação, eu sei que para deformar uma face basta segurar o Ctrl. Eu vou pressionar Ctrl, vou clicar naquela face lá do fundo, ó, piscou, estão vendo? Se ela piscou, eu agora vou acionar o eixo Y, puxar para fora e vou digitar 2, Enter. Olha lá, o volume mudou.
É diferente fazer isso com Prespo e fazer isso com cilindro, tá? Cilindro, o objeto continua modelável, independente do conjunto da obra. Fazer com Prespo, ele vira uma verruga no projeto, tá? Ele vira um elemento que compõe o volume principal. Tudo ok até aí, gente? Posso evoluir? Então vou dar uma interrompida aqui, só para ficar marcado a aula de deformação de objetos num assunto separado. Então, a gente para aqui e na outra aula a gente vê o próximo assunto.